Salve galera, tudo certo? Guilherme na área. Seguinte, hoje eu quero passar algumas informações para vocês sobre alguns objetos que são utilizados na musculação ou em outras práticas como CrossFit também principalmente, de alguns objetos que nos auxiliam a potencializar nossos exercícios dentro do nosso treino, tá bom? Que são os cintos, as faixas e os straps. Se caso conhecer também, deixe no comentário se você treina com algum desses objetos, utensílios ou não. Então é o seguinte, qual é a função desses objetos dentro da musculação? Primeiro é visar a segurança do praticante. Por qual motivo? Imagina você executar um exercício em que sua carga seja o seu máximo, seu 100%, ou às vezes até mesmo o seu 110%. Não existe isso, Guilherme? Sim, existe. Então, esses acessórios têm a funcionalidade, se assim podemos dizer, de primeiro nos trazer segurança. Segundo, nos capacitar, de certa forma, a conseguir executar o exercício com essa demanda de carga alta. Então, por exemplo, muitas vezes, vamos começar falando do cinto. Muitas vezes vemos aí alguns indivíduos fazendo um agachamento, levantamento terra, com alto volume de carga. E você vai ver, eles estão utilizando o cinto na cintura. Por qual motivo? Você pode ver que tem um abdômen bem forte, um core forte, mas por que utilizar o cinto? Porque no momento de fazer força, muitas vezes o core, o abdômen, ele não é forte o suficiente para auxiliar o levantamento daquela carga, para estabilizar o tronco sobre aquela carga. Então imagina você aí, se faz agachamento, fazer um agachamento com 100 kg de cada lado. Pensa que não, mas é 200 kg, é peso para chuchu. Peso para chuchu, isso daí foi de velho, hein? Mas tudo ok. Peso pra caramba. Imagina fazer um levantamento terra com 150 kg de cada lado, ou tem praticantes que fazem, ou 120 de cada lado. É muito peso. Então para sua coluna acaba sendo um risco enorme. Então por isso que tem a funcionalidade, por exemplo, de utilizar o cinto. Vai fazer uma remada a cavalinho, um peso, sei lá, de 100, 120 quilos, é muito peso. Então acaba sendo uma proteção e uma segurança na hora de você executar. Segundo acessório, são os straps. Os straps você consegue realizar exercícios em que muitas vezes sua pegada e seu antebraço não tem tanta força. Então vamos supor, alguns exercícios como puxada na polia, com a barra, remada a cavalinho, levantamento terra, barra fixa, são alguns exercícios e que se você tem os straps, você consegue potencializar e fazer um pouco mais de repetições, você não judia tanto do antebraço. O antebraço ele consegue aí prolongar um pouco mais no treino e não fadigar antes, por exemplo, do que o bíceps ou a própria dorsal. Já as faixas, que são utilizadas em volta da articulação do joelho, do cotovelo e até mesmo aqui no pulso. Geralmente, quando é passado aqui no cotovelo ou no pulso, é para executar exercícios de empurrar, exercícios de extensão de cotovelo, flexão aqui, horizontal de ombro. Por exemplo, no supino, se você for ver um indivíduo que executa muitas vezes com 80, também 100 kg de cada lado, acaba sendo necessário utilizar essas faixas para estabilizar essas articulações e para que, Deus o livre, né, não aconteça o pior, uma lesão, ou um deslocamento da articulação, ou um rompimento ali muscular. Então previne de certa forma o indivíduo para que ele fique capacitado, consiga realizar um exercício com uma carga enorme e que também tenha ali uma segurança. É 100% seguro? Não, pode acontecer de dar ruim. Isso daí é a verdade, pode acontecer de dar ruim. Mas a tendência é que isso daí diminua. Pô, Guilherme, então aqui você falou vários benefícios de utilizar esses equipamentos. Então eu vou comprar e vou ficar utilizando aí na academia todo o treino. Calma, vamos lá. Se vocês notaram, eu falei sobre esses 3 acessórios aqui que geralmente você utiliza eles quando demanda muita carga, principalmente as faixas e o cinto. Geralmente o cinto, muitos praticantes utilizam sem necessidade alguma, utilizam para fazer supino, não é brincadeira não, utilizam para fazer supino, ou utilizam, por exemplo, para fazer uma rosca simultânea sentado. E Guilherme, você está fazendo piada com isso, não é legal, não sei que não é legal, é legal. Por quê? Entendam, essas funções de equilibrar o tronco, estabilizar o tronco, é função do core em si. Quadrado lombar, reto abdominal, eretores de coluna e etc. Então esses músculos eles têm essa função de estabilizar o tronco.
Se você começa a utilizar esse cinto de forma, vamos dizer assim, adequada, mas em exercícios que não necessitam diariamente desse acessório, você acaba tirando a função dessas musculaturas. Então você, de certa forma, tira a função dessa região de músculos e acaba enfraquecendo literalmente sua coluna, deixa ela vulnerável. Então alguns praticantes relatam de terem começado aí um pequeno desvio na coluna, de terem começado até um pequeno grau de escoliose por utilizar o cinto e não fazer com que o core em si, os músculos principalmente da lombar, do reto do abdômen, não fiquem firmes o suficiente para fazer a função deles, porque eles têm as funções deles, tá bom? Outra coisa, faixas. Por mais que seja seguro utilizar faixa, imagina toda hora você ir no supino e fica enrolando a faixa no braço, desenrola, enrola a faixa no joelho para fazer agachamento, desenrola. Pensa que não, mas isso daí vai um tempo, isso daí não é pegar e enrolar, passou um grampo, tá certo, isso daí tem a forma certa de realizar a passada de faixa nessas articulações, para que fique firme e para que na hora do exercício você não tenha o azar, vamos dizer assim, de acabar soltando e te deixando vulnerável, que vai acabar te desconcentrando e te trazendo ali um perigo momentâneo. E os straps? Os straps eu não vejo por que muitas vezes não utilizar em todo o treino de dorsal, mas concorda comigo que se você está fazendo exercício de puxadas, remadas, seu antebraço não está dando conta no momento, é porque a musculatura dessa região não está tão fortalecida. Então o que você precisa fazer é treinar esses músculos, vamos dizer assim. Então você fazendo os exercícios de puxada, remada, é automático que essa região fique fortalecida, também gera uma hipertrofia. Então não seria necessário todo o treino você estar com essas faixas. Agora sim, vou fazer ali um período de choque, de carga. Eu vou procurar literalmente ver minha capacidade de levantar uma carga, puxar uma carga, um peso e etc. Aí sim, é viável utilizar esses equipamentos. Temos que ter vamos dizer assim, um equilíbrio, né? Em tudo tem que ter um equilíbrio, porque tem profissionais que falam, não, você não deve utilizar esses acessórios, porque isso daí é bobagem, você só vai estar pagando mico na academia. Outros vão falar, não, você tem que utilizar o tempo todo, sempre. Não, tem momentos certos que você deve utilizar. Lógico que você vai fazer um agachamento com 120 kg de cada lado, vulnerável. Pelo amor de Deus, é a mesma coisa, sei lá, você fazer de salto alto, você vai se arrebentar todinho ou todinha. Então, Guilherme, você me sugere utilizar esses acessórios? Sugiro, mas no momento certo, tá bom? Se você gostou aí dessa pequena explicação sobre esses acessórios, que podem ser utilizados dentro da musculação, no crossfit, ou levantamento de peso, que seja, escreva nos comentários e me diga se eu acabei não mencionando algum outro acessório que você utiliza ou já viu sendo utilizado, ou outro que você tenha curiosidade de saber a função e por que deve ser utilizado. Tudo certo? Então até a próxima!